Explosão de prédio, que tragédia, minha gente, nesse final de semana, né? Uma tragédia marcada assim por, sabe, que barbaridade, né? Sem comentários, porque são tragédias que acontecem num momento de felicidade. Eu me lembro, o rapaz, o cantor lá da Jennifer, que foi vítima de uma tragédia, de uma queda de avião, no melhor momento, né, da carreira e o melhor momento do rapaz, que estava feliz porque estava levantando o voo, estava indo de encontro ao encontro da namorada, da noiva, porque era aniversário dela. Fez um vídeo levantando o voo e de repente morre no acidente. Esse casal, recém-casados, do bairro Água Verde, aqui em Curitiba, estavam felizes, né, arrumando o apartamento. O irmão da menina veio passar o final de semana com ela na casa. E aconteceu o quê? Por irresponsabilidade, né? Pelo menos foi o que disse o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros acredita que isso tenha sido a causa principal dessa tragédia, quando um cidadão foi impermeabilizar um sofá. Então foi isso, minha gente. Olha, essa explosão acabou um menino e deixando parentes dele em estado grave. E de acordo com o pessoal do Corpo de Bombeiros, do pessoal do Corpo de Bombeiros, um serviço de limpeza no apartamento teria causado a explosão, que foi exatamente a impermeabilização. Olha, foi tão forte que chegou a derrubar as paredes do prédio. Um menino, um garotinho de 11 anos, ele foi arremessado do 6º andar, não resistiu, né? E acabou morrendo. Agora, esse garoto estava dormindo, eu acho que ele nem viu o que aconteceu. Na verdade, ele foi arremessado do 6º andar e não resistiu. Outras 3 pessoas estão internadas e o estado de saúde é crítico. Coloca no ar. Sexto andar de um prédio, a explosão e gritos de socorro. Em seguida, as chamas que tomavam conta do apartamento. Tem um cara lá dentro. Os gritos de socorro eram ouvidos à distância. Eram vozes de desespero, mas a porta estava trancada. E do nada eu escutei aquela explosão, achei que tinha sido até um caminhão, um avião, sei lá. Foi uma coisa horrorosa, a gente só escutou aquele barulho e daí começou a sair muita gente na rua, muita fumaça. O Corpo de Bombeiros é chamado. Eram 4 vítimas feridas. Entre elas, um garoto de 11 anos que foi arremessado do 6º andar até o térreo. A explosão que ocorreu fez com que a estrutura do 6º andar fosse projetada. Tivemos 4 vítimas no local, questões de pessoas que foram reanimadas aqui no local, queimaduras diversas. Tivemos um menino que foi projetado do 6º andar para o térreo. O garoto foi reanimado pelos socorristas com o apoio do médico e em seguida encaminhado ao Hospital do Trabalhador, correndo sério risco de morte. As outras vítimas foram levadas ao Hospital Evangélico, uma delas em estado grave devido às queimaduras. Todos esses gases que foram projetados fizeram com que todas as portas dos elevadores elas fossem rompidas pela expansão de gases. Lançamento de portas corta-fogos, todo o pavimento todo o andar ele foi comprometido. Foram várias viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias deslocadas para dar atendimento. Este é o momento em que Matheus é levado para a ambulância após ter uma parada respiratória e ser reanimado. Vizinhos do apartamento, assustados, procuravam entender o que estava acontecendo e tentavam ajudar as vítimas. Eu ouvi a explosão quando eu ouvi pedindo socorro, socorro, nos tirem daqui. A porta estava trancada, mas tinha muita fumaça, muita poeira e a gente não conseguiu fazer nada. Uma sensação de impotência total e nós tentamos nos socorrer, tentamos buscar abrigo para nós mesmos, porque não tinha o que ser feito, estava tudo trancado e muita fumaça. Para aqueles que não estavam no prédio, restava o desespero. Foi uma explosão enorme, teve uma chuva de vidro muito grande, muita fumaça, gente entrando em desespero, foi uma coisa horrorosa.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu devido a um acúmulo de gás lançado pelo equipamento usado pelo técnico Caio, que fazia a impermeabilização de um estofado. Havia um trabalho sendo realizado ali de impermeabilização. De um sofá? Nós não sabemos dizer exatamente qual que era a impermeabilização que estava sendo feita. O líquido inflamável estava sendo usado ali? Não temos essa informação até o momento. Agora, uma coisa é certa, né? Essa expansão de gases fez com que a explosão ocorresse. Não tivemos nenhum tipo de vazamento de GLP no local, não tivemos nenhum problema relacionado a um problema elétrico naquele local. Mas o único indício é esse. Gabriel, Raquel e Caio, gravemente feridos devido às queimaduras, foram levados às pressas para o Hospital Evangélico Mackenzie, que é referência em vítimas de queimaduras, e seguem internados. Já o garoto Matheus Lambi, a vítima mais grave, foi levado ao Hospital do Trabalhador com várias fraturas e queimaduras pelo corpo e, infelizmente, acabou morrendo horas depois. Nestas imagens, o resultado da explosão: um apartamento reduzido a cinzas e um amontoado de destroços e marcas da fatalidade. Apartamentos e prédios vizinhos também foram atingidos. Eram janelas, portas e até mesmo o elevador foi danificado. Momentos que jamais serão esquecidos para quem viu de perto toda a tragédia. Como a Dona Edi, que desta janela viu toda a cena da tragédia, desespero e destruição. Eu achei que o prédio estava caindo e era um terremoto que estava acontecendo. Daí passou que eu ouvi, aquele impacto que eu ouvi que não era terremoto, e eu vi só gritando: socorro, socorro, me ajude. Eu vi entre os cacos na janela e vi a senhora do outro lado com a geladeira em cima e gritando. E o desespero foi muito grande que a gente não poderia ajudar. O velório do garoto Matheus aconteceu durante a noite de sábado e manhã de domingo. O corpo foi sepultado durante a tarde de ontem. Olha, minha gente, 3 pessoas estão internadas. O pequeno Matheus, o garoto, o adolescente, lamentavelmente acabou morrendo, né? Então, isso aí, olha, sobreviventes dessa explosão aí, né, ainda continuam internados, já passaram por cirurgias, inclusive. Eu estou falando aí dos 3 sobreviventes dessa explosão, né, que destruiu o apartamento durante a manhã do último sábado, ali no bairro da Água Verde, na região sul aqui da capital paranaense. Passaram por cirurgias hoje de manhã no Hospital Evangélico, onde permanecem internados, né? E de acordo com o último boletim médico divulgado, a jovem Raquel Lambi, o marido dela, Gabriel Araújo, e o técnico que realizava o serviço de impermeabilização, né, o Caio Santos, tiveram que passar por procedimento cirúrgico, né, para a retirada de tecidos mortos, do tecido morto, né, que foi queimado por conta da explosão. Antes da cirurgia, né, os ferimentos foram reavaliados e os médicos identificaram que, ao contrário do que tinha sido divulgado antes, que o técnico tinha, né, que o técnico tinha 35% queimado, na verdade ele teve 65% do corpo atingido. Raquel, ao invés de 80% do corpo queimado, teve 55%. Eles são as 2 vítimas mais graves e estão sedados na unidade de terapia extensiva, né, a UTI lá do hospital. O marido de Raquel teve 30% do corpo queimado e tem um quadro de saúde mais estável. A maior preocupação é sobre as possíveis queimaduras nas vias aéreas, que podem causar sufocamento, e, de acordo com os médicos responsáveis pelo tratamento das vítimas, a taxa de mortalidade de casos parecidos chegam a 60%. Quer dizer, a Raquel e o técnico Caio, né, então eles correm risco de morte. Né, os ferimentos são graves e correm risco de morte. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Uma fotografia, uma
foto que foi tirada do apartamento no momento em que pegava fogo, e aparece ali uma figura entre a fumaça e o fogo, dá a impressão que aparece uma criança, né? A foto de uma criança, né? Eu não sei para quem acredita, né, no que eu estou falando aqui ou não, mas é essa impressão. Eu tenho essa foto aí, deixa eu dar uma olhada nessa foto aí para as pessoas tirarem as conclusões aí, mas a impressão que tem o rosto de uma criança em meio à fumaça e no meio do fogo. Eu comecei a perceber ali, até me chamou a atenção. Se eu tenho essa foto aí ou não? Tá. Então procura aí para mim que eu quero mostrar. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. Os moradores do prédio, palco dessa tragédia, ainda não podem voltar para casa. Vejam só. A irresponsabilidade, se confirmado, a irresponsabilidade desse técnico, além de ter comprometido tragicamente essa família, comprometeu também outros moradores do prédio. Né? Quase 25 famílias que moram no prédio em que o apartamento explodiu e deixou uma pessoa morta e outras 3 gravemente feridas nesse final de semana continuam desalojados. Os moradores precisaram evacuar o edifício depois que as paredes foram abaixo, né, com o impacto da explosão, para evitar que familiares tentem entrar em suas casas antes que o local seja liberado pelos peritos. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem segurança em frente ao prédio. Quem vive no local está sendo cadastrado pela Fundação de Ação Social, para que passem, né, para que possam fazer, melhor dizendo, uso de abrigos da prefeitura. No entanto, até agora nenhum morador aceitou ficar nos alojamentos e permanece em casas de parentes e amigos. Agora que os familiares, né, e para que os familiares possam voltar para os apartamentos, a prefeitura aguarda um laudo estrutural do prédio que deve sair junto com o resultado da perícia sobre as causas da explosão. Né? De acordo com a Defesa Social, uma análise preliminar apontou que a estrutura do prédio não sofreu danos tão graves, mas ainda, né, se aguarda aí o resultado. Tem aquela foto que me chamou a atenção aí? Hein? Aí. Olha aí, dá para circular aí? Essa foto tem que fechar mais, ou tem que abrir. É aqui, olha, dá para circular aí? Não dá? Não, mas tem uma parte ali que aparece, sabe, nitidamente o rosto de uma... A impressão que eu tenho é que aparece nitidamente o rosto de uma criança ali. Não quero levantar nenhuma polêmica aqui, longe disso, né, mas daqui a pouco, circula para mim daqui a pouco para a gente mostrar. Até vale aí a participação das pessoas que estão conosco nesse momento. Aliás, coloca o WhatsApp do programa 90 aqui. Coloca o WhatsApp do programa 90, 98868-9292. Você pode ir participando comigo. É importante que você indique a cidade, o estado ou o bairro que você está enviando sua mensagem, né? E a gente vai confirmando aqui a sua audiência. Você pode vir conosco também através das nossas plataformas digitais. O Facebook, facebook.com/na tela do 90. Olha aqui, minha gente, acidentes envolvendo produtos impermeabilizantes, né, são geralmente fatais. Somente no último ano, pelo menos 5 casos parecidos aconteceram no Brasil. A maioria deles terminaram em morte. Você sabe quais os cuidados que se deve tomar para evitar tragédias desse tipo, né, com esse tipo de serviço? A nossa equipe procurou especialistas no assunto para tirar algumas dúvidas sobre o que pode e o que pode ter feito, né, o que aconteceu lá no bairro Água Verde. Veja aí. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. 4 pessoas ficaram feridas na Vila Guaíra, em Curitiba, depois que um incêndio causado por produtos inflamáveis destruiu uma residência. Terça-feira, 16 de outubro de 2018. A explosão deixou um casal em estado grave em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Até os rebocos da parede foram danificados com o impacto. Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Um jovem de 20 anos morreu, vítima de uma explosão no apartamento onde morava, em São José dos Campos, em São Paulo. Sábado, 29 de junho de 2019, 9h30 da manhã, um garotinho de 11 anos foi arremessado pela janela de um apartamento, depois que as paredes foram abaixo com outra explosão. Outras 3 pessoas ficaram em estado grave. O que
que esses casos têm em comum? Processos de impermeabilização em estofados. A impermeabilização é um processo que cria uma barreira entre o estofado e a sujeira. Depois que o produto é aplicado, nem mesmo líquidos derramados nos tecidos são difíceis de remover. Mas toda essa praticidade esconde um lado perigoso e muitas empresas omitem ou desconhecem. O produto químico utilizado na impermeabilização é altamente inflamável e durante o procedimento, uma fumaça invisível fica no ar e qualquer faísca pode ser fatal. E esse momento, assim, não é uma coisa muito rápida, então ele aplica, ele tem esse tempo que seria o tempo de secagem, evaporação e geração desse gás, né? E ele vai ficar suspenso nessa atmosfera do apartamento, né? Com um forte odor, né? Um cheiro muito característico de solvente próximo à gasolina, né? Uma coisa bem forte mesmo, que você vai conseguir é inevitável você abrir janela, não tem como você fazer com ele fechado, então abrindo as janelas, mas esse tipo de impermeabilizante não é para aplicação indoor, né? Dentro de um ambiente fechado, né? A recomendação de segurança é que janelas sejam abertas, tomadas sejam tiradas da energia, equipamentos eletrônicos permaneçam desligados e que seja evitado até ligar qualquer interruptor da casa, já que qualquer um desses processos pode gerar fagulhas que podem causar uma explosão. Na verdade, na maioria dos casos, o produto utilizado é um produto inflamável. Então, em temperatura ambiente, ele produz gases. Então, se houver uma fonte de ignição, pode vir a ocorrer um incêndio. Então, a outra dica principal que o Corpo de Bombeiros dá é, no momento da aplicação, evitar qualquer tipo de fonte de ignição. Então, acender uma vela, um cigarro, utilizar os queimadores do fogão, equipamentos elétricos. Então, isso tem que ser evitado no momento. É o gás, né? Então, até uma lâmpada acesa, a própria transmissão ali da faísca, dos contatos, é o suficiente para gerar explosão. A falta de experiência nesses casos pode causar uma tragédia, como tem acontecido nos últimos casos no Brasil. Mas será que a população tem consciência do perigo? Será que as empresas informam sobre os cuidados que devem ser tomados? Nunca ouvi falar que causaria isso, né? Bom, as orientações principais do Corpo de Bombeiros, então, são, primeiro, com relação à contratação da empresa, então, verificar para que seja uma empresa especializada nesse serviço, né? Verificar se já teve algum incidente, há quanto tempo ela está no mercado. Com relação à aplicação, no momento da aplicação, então o ideal é que seja feito em local externo, mas se não for possível, que mantenham as portas e janelas abertas e o menor número de pessoas no local no momento dessa aplicação. Eu digo assim, que trabalhar hoje dentro de um ambiente fechado com o impermeabilizante, a base de solvente, é como dirigir um carro bêbado, né? Você vai causar uma tragédia, você vai matar alguém. Olha, vale lembrar que apesar de muitas empresas usarem produtos inflamáveis para fazer esse tipo de serviço, outras já estão utilizando novas tecnologias à base de água, que não oferecem risco nenhum. Em caso da empresa que visitamos hoje, a Home Clean, né, eles desenvolveram um produto totalmente seguro e com a mesma eficácia. Por isso, fica aí o alerta, né? Antes de contratar, pesquise bastante sobre a procedência da empresa, né? O barato pode sair caro, minha gente. O duro é que depois de uma tragédia como essa, vai aparecer um monte de políticos oportunistas querendo fazer leis, né, para esse tipo de serviço. Escute o que eu estou falando, né? Porque a repercussão desse caso foi nacional e internacional. Não foi uma repercussão local, né? Repercutiu bastante em todo o Brasil e fora do país, fora do Brasil. Então, aí vem aqueles surfistas de plantão, né, propondo aí propostas aí. A doutora Sônia Inglatti, advogada especialista em trânsito aqui do programa Nós Zero, sai um pouco da sua linha nesse momento para falar sobre essa explosão aqui. Todo mundo ficou estarrecido, né, doutor? Uma tragédia no começo da manhã de um sábado, um final de semana, onde toda a família feliz, casal recém-casados, montando o apartamento, e de repente agora se vê dessa forma, triste para toda a família e para todos os envolvidos, não, doutora?
Boa tarde. Boa tarde, Acioli. Boa tarde a todos os telespectadores. Só uma coisa, Acioli, nós temos que ter um olhar jurídico, não é? Claro que tem toda a questão da emoção aí com o falecimento desse garotinho, os ferimentos também, inclusive no rapaz que estava aplicando, no casal que acabou contratando. Só que nós precisamos tomar cuidado, Acioli, para que nós para que as pessoas acabem não fazendo terrorismo com relação a esse tipo de atividade. Lembrando que tem empresas e mais empresas que devem cumprir com todas as normas de segurança. Lembrando que esse tipo de aplicação, assim, olha, o indicado é que as aplicações sejam feitas externamente, justamente por conta dos gases. Vários casos foram apresentados ali, conforme você apresentou logo no início do programa, então requer realmente um tratamento diferenciado. Só contrate pessoas que tenham a técnica, que tenham a classificação e que tenham realmente treinamento adequado, justamente para que tragédias como essa não aconteçam. Porque é diferente, assim, olha, a questão do acidente e também a questão da manipulação de um produto altamente inflamável, tóxico, em que a pessoa não tem realmente o devido preparo. Um outro detalhe, assim, muitas pessoas acabaram perguntando com relação às apólices de seguro, não é, dos apartamentos. Lembrando que quem mora em apartamento, porque hoje vários conjuntos foram construídos e muitas pessoas que moravam em residência, que tem um outro tipo de situação, acabam convivendo hoje em vários blocos, onde são várias famílias. Então, o que acontece? Assim, olha, o condomínio é obrigado a ter um seguro em que tenha previsão aí de ressarcimento em caso de desabamento, uma série de situações. Mas dentro da unidade, assim, olha, é obrigatório para que o morador providencie aí uma apólice de seguro para a sua cobertura. Então tem todo um reflexo. Mas nós precisamos aqui alertar realmente para a classificação, para a condição, para o treinamento da empresa que está sendo contratada para prestar esse tipo de serviço. Isso me lembra muito a questão da Boate Kiss, como você mesmo falou, que agora provavelmente vários políticos vão entrar na onda, vão surfar aí na onda e vão querer exigir novas leis diferente, assim, olha, do termo técnico, entendeu? Então nós precisamos realmente ficar alertas para que também não cause aí um terrorismo com relação a esse tipo de atividade. Muitos empresários preocupados com essa repercussão, inclusive. É com você. A Sônia volta daqui a pouquinho, doutora. Falando de trânsito, né? Daqui a pouquinho. Até já. Daqui a pouquinho a doutora Sônia Glatt volta aqui no programa Zero, aí falando de trânsito.